paz, Senhor. Glória a Jesus. Glória. Aleluia. A paz do Senhor, querido igreja, amém? De pé, como estão, vamos aproveitar para fazermos a leitura da palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, no versículo do 1, capítulo 1, versículo 1, depois no capítulo 2 e o versículo 1 do mesmo capítulo. Quem achou pode dizer amém? Amém. Então leamos o que nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo a parte B do versículo, que diz no finalzinho: eu vi visões de Deus. De novo. Eu vi visões de Deus. No capítulo, no versículo, mesmo versículo, eu quero que agora os irmãos complementem comigo. Se abriram os céus, eu vi. Se abriram os céus, E eu vi visões de Deus. visões de Deus. Agora no capítulo 2, versículo 1, diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Aleluia, glória. Quero que repitam comigo a última frase. E ouvi o que me falava. Podeis assentar. Prezada igreja, prezados irmãos, é um prazer estar com os irmãos mais uma vez, revê-los, rever cada irmã, cada irmão, cada rosto conhecido, alguns novos convertidos, isso prova o crescimento da obra do Senhor. É um prazer estar aqui com os nossos obreiros, essa pleiade de obreiros, homens valorosos, que fazem acontecer o crescimento da obra do Senhor aqui na Grande Próspera, né? Na pessoa do nosso decano, veterano de guerra, Pastor Moraes, que nos antecedeu com a palavra de Deus. Em nome dele e do evangelista irmão Valmor, eu quero cumprimentar todo o ministério dessa igreja. Estender também o cumprimento ao irmão Richard, em nome dele cumprimentar o grupo El Shaddai, que nos convidou para estar aqui nesta noite. Pela graça de Deus, como você disse, que tinha um compromisso ontem à noite em Lages, estava lá fora, e cheguei de Lages meio-dia hoje e deu tudo certo. Cumprimos a nossa agenda em Lages, e hoje, a meio-dia, chegamos e ainda tivemos condição de estar aqui com os irmãos conforme havíamos combinado. E para mim se constitui um prazer estar aqui e aprendermos juntos a palavra do Senhor. Já ouvimos hinos, porque essa igreja é uma igreja levita, é uma igreja que canta, que louva, que adora, é tanto talento, tanta gente que sabe cantar. Eu fiquei ali pensando, meu Deus, que tanto talento numa igreja só. A gente anda muito, prega muito fora, e a gente conhece muitas igrejas, a gente vê a dificuldade que se tem de lugares que, quando se chama alguém para cantar, é aquela crise de desafinação, aquela dificuldade. Mas aqui, todos afinados, todos ungidos, abençoados. Parabéns, igreja do Senhor. Aleluia.
celeiro de homens e mulheres que louvam ao Senhor, levitas que fazem a obra do Senhor, um povo fervoroso. Amém? Amém. Dizendo isso, irmãos, eu gostaria de adentrar na palavra e conversar um pouco com os irmãos, dizendo que Deus colocou no meu coração. E até não havia pensado em pregar esse tema, mas eu tenho dito ultimamente, tenho falado, inclusive, tenho dito isso para a Zelma, minha esposa. Eu disse: olha, ultimamente eu tenho pregado que Deus fala mesmo. Na última hora, às vezes estamos com a mensagem pronta e nós deixamos o tudo acontecer. E Deus vai trabalhando numa direção, e eu penso comigo: por que eu vou ter que ir contra? Nós temos que entrar no rio, entrar na onda, e deixar que o Espírito Santo flua no meio da igreja, porque Deus tem uma palavra para essa igreja. Deus está querendo falar com cada um de nós de uma forma diferente e especial. Então, os nossos pregadores que nos antecederam já nos falaram sobre esse tema tão importante da necessidade de tomar atitude, de ir em frente, de ter coragem, de não desanimar, de estar preparado, né? Estar pronto, porque nós não sabemos o dia do amanhã. Então isso nos induz o quê? A uma atitude. Temos que estar preparados. A grande verdade é que não cabe mais essa frase que vamos nos preparar. O pastor Moraes foi muito feliz no que disse. Eu também digo isso. Eu digo isso para meus amigos que, mesmo evangélicos ou não, quando falamos sobre a vida, sobre o futuro, sobre o amanhã, eu digo, meus amigos, o que é o amanhã para você? O amanhã para você pode ser 30 segundos, irmão Itaci. Pode ser 1 minuto, e vamos acrescentar 1 minuto. Mas pode ser 30 segundos, um infarto, um miocárdio, um acidente fatal. Né? Eu vinha descendo a serra com o deputado nessa manhã e vimos ali um acidente gravíssimo, uma pessoa que se perdeu e foi embora. E evidentemente, para aquela vida, eles tinham sonhos. Quantos sonhos, quantos projetos, quanta ideia, quanto desejo ainda havia na vida daquele cidadão. Mas de repente, numa hora, num minuto, num segundo, perdeu a vida. Então amanhã para ele foi muito menos do que ele pensava. Por isso, irmãos, Jesus foi claro que o amanhã não nos pertence. Viver hoje é o dia aceitável. Por isso a Bíblia nos diz que hoje é o dia aceitável, não é amanhã, porque daqui a alguns minutos eu não sei onde eu estarei. É um princípio espiritual e um princípio físico, porque a água que passa pelo rio, ela não volta. A água que passa por debaixo da ponte, ela passa uma vez só e não volta mais. Então cada minuto que passamos aqui é um minuto que não volta mais. E nesse minuto nascem milhões de pessoas. E nesse minuto morrem milhões de pessoas. Então a vida é dinâmica e a vida exige de nós o quê? Atitude. Por isso, irmãos, que eu estou lendo nesse texto o que exatamente estava acontecendo com Ezequiel. Nesse texto, em apreço e em tela, nós vamos ver esse jovem Ezequiel, um jovem que veio na segunda leva, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, após os profetas virem pregando anos e anos contra os pecados de Israel, contra a idolatria, contra a desobediência da palavra do Senhor, contra a corrupção no templo, contra a corrupção no meio do sacerdócio, contra a corrupção em todas as esferas. E Deus dizendo: vai vir, eu hei de usar os meus servos para vos levar cativos. E chegou o momento em que Deus não aturou mais, e chegou um momento que na primeira
invasão, Nabucodonosor destruiu boa parte de Jerusalém, queimou o templo, parte do templo, reconstruído depois por Neemias, botou fogo nos portões, levou as mulheres cativas, levou os jovens cativos para a Babilônia, e escolheu dentre aqueles jovens que foram para a Babilônia, que foram separados, escolhidos os melhores que existiam no meio do povo de Deus, os mais preparados, os mais instruídos, os mais capacitados. E conforme lemos lá em Daniel capítulo 1, Daniel era achado em excelência, porque ele tinha um pré-requisito, ele tinha conhecimentos e preparo para que ele fosse escolhido para estar atuando e trabalhando junto ao rei da Babilônia. Ele tinha um pré-requisito que o credenciou juntamente com os seus 3 amigos para estarem diante do rei. E lá foram aqueles jovens, lá foram aquelas pessoas para estarem em Babilônia, cativos num lugar distante, em outra língua, a língua dos caldeus, com dificuldade. Imaginemos, irmãos, sermos levados para uma cidade onde você, ou um país onde você não conhece o idioma, onde você não conhece a cultura do povo, e você tem que servir de escravo. E aqui nesse país você ainda tem conhecimento, você tem o respeito dos seus amigos, o respeito da sociedade, o respeito das pessoas. E de repente você se vê algemado, e todos em procissão seguindo para o cativeiro. De certo, um olhando para o outro, dizendo: "Olha, vai fulano de tal", e esse era uma pessoa que no tempo era a pessoa que mais falava, era uma pessoa esnobe, quem sabe até orgulhosa, quem sabe prepotente, quem sabe vaidosa. Mas estava ali também acorrentada, seguindo para a Babilônia, para estar como um cativeiro. E os mais fortes, estando em Babilônia, estavam lá agora nessa missão difícil, principalmente os jovens, de preparar as palhas e junto com os barros, queimar, aquecer até tornar os tijolos, fazer tijolos para a construção da grande Babilônia. E lá estava Daniel na corte, e passado algum tempo, Nabucodonosor havia deixado em Jerusalém Joaquim para que ficasse cuidando do que ainda havia ficado em Jerusalém, juntamente com Zedequias. E ele se rebelou contra Nabucodonosor, e agora vem a segunda invasão, e Nabucodonosor resolve trazer os demais jovens. E nessa segunda leva vem Ezequiel, também com 17 anos de idade, como era Daniel, com 17 anos de idade. Daniel estava na corte junto com Nabucodonosor, que serviu até ao período persa, juntamente com o rei Dário, rei da Pérsia. E Ezequiel agora estava escolhido, embora diz a palavra de Deus, que também ele era um dos escolhidos pelo rei, mas para estar no meio do povo. Daniel estava na corte, Ezequiel estava no meio do povo, no meio dos cativos, olhando seus irmãos trabalhando de sol a sol, carregando palhas e barro para fazer tijolos. E ele vê o movimento e olha para cada um dos irmãos, e ele também era filho do sacerdote, e ele também seria um sacerdote quando completasse a idade. E ele entra em depressão. Os irmãos conhecem a palavra? Depressão. Ezequiel vai junto ao rio Quebar, que era um dos principais rios que passavam por dentro de Babilônia. Se irmãos quiserem se situar hoje, Babilônia é onde é o Iraque hoje.
E ele estava sentado, estava ali, postado, olhando para o rio, aquela água passando e pensando consigo: assim a nossa vida passa como o rio e não volta mais. Aleluia. Deus da glória. Outro dia eu estava no templo servindo com meu pai, ajudando meu pai, o sacerdote, a ministrar perante o Senhor, a queimar incenso, a aspergir sangue no altar, estar lá junto. E agora os meus sonhos se foram. E eu estou aqui junto com meus irmãos cativos sofrendo. Ele olhava para o rio, passando cabisbaixo. Mas chegou um momento que, de tanto ele orar, pedir com certeza, clamando a Deus misericórdia, pedindo perdão pelos pecados dos seus pais, que prevaricaram contra Deus, que pecaram contra Deus, que se voltaram para os ídolos, que esqueceram do Deus de Israel, que se esqueceram do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que se esqueceram dos princípios que aprenderam. Ele orava, intercedia pelos seus irmãos, e ao mesmo tempo ele olhava, estava lá prostrado, desanimado. E diz-nos a palavra de Deus que no meio da sua angústia, do seu desespero, diz a palavra, diz ele mesmo escrevendo, aleluia, estando eu no meio dos cativos, aleluia, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. E eu vi visões de Deus. Glorificado é o teu nome, Jesus. E eu quero dizer isso para você nessa noite, irmão e irmã. O que os inimigos querem fazer nos parecer é de que nós somos, mas nós não somos. Nós podemos estar na condição de crise, de depressão, de dificuldade, de angústia, mas nós não somos, porque um dia os céus se abrem. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos estar vivendo a crise, mas nós não viveremos a crise, porque Ele vai estar conosco e os céus se abrirão. Aleluia. Essa situação não vai perdurar. Esta crise não vai perdurar. Essa angústia não vai perdurar. Essa mágoa não vai perdurar. Essa dor não vai perdurar. Você pode estar na dor, mas essa dor vai passar. Ela não existe. Ela apenas é momentânea. Porque no momento em que os céus se abrirem, você vai ter visão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Era difícil para Ezequiel olhar os seus irmãos, olhar as harpas do salgueiro penduradas, lembrar os hinos que cantavam o Senhor. Como nós vemos hoje aqui os nossos musicistas cantando, imaginemos cada instrumento desse empoeirado, com pistola do irmão Idaci e os demais irmãos
que acabou. Estão vivendo no cativeiro, acabou. Veio a crise, veio o desespero. Eles olham, e ele olha para lá e vê, como diz a palavra de Deus, que as harpas estavam no seu dentro, onde ninguém estava as carnes para secar, lá estavam as harpas. E ele disse: Deus, eu não perturbar isso. Vou brincar a paixão e Ezequiel disse: Senhor, eu não suporto mais. Como me tirasse do meio dos meus pais, romperam o meu sonho de ser um sacerdote, romperam o sonho de eu ser um pastor, um ministro, um evangelista, romperam o sonho de eu ser um empresário sucedido, morreu o sonho de eu estar avançando no que eu gostaria de ser, um cantor para louvar o Senhor, e de repente você vê como se no areia movediça os pés cedendo, e você clama e diz: não, Senhor, eu ainda não desisti, eu ainda acredito nos meus sonhos, por isso eu preciso olhar para ti, e começa a olhar para cima, não olha para baixo, olha para cima, e quando olha para cima, os céus descem, e quando desce, nós começamos a ter a visão de Deus. Quando se olha para baixo, a visão é de pessimismo. Não vai dar certo. Vai dar tudo errado. Não, isso aí não vai dar certo. A irmã canta bem, mas nunca vai ser uma profissional. O senhor está estudando, quer ser um engenheiro, mas não vai ser. Quer ser um advogado, mas não vai ser. É muito cara na faculdade. Você quer ser um ministro, mas não dá. Você tem que ser amigo do pastor, tem que ser herdeiro do pastor, tem que ser parente do pastor. Isso não vai dar certo. Olhando para baixo, você pensa assim. Mas quando você olha para cima, a visão de Deus se diferente. Aleluia! As coisas de Deus são diferentes. Amém. Os céus se abrem. Aleluia! E no momento que os céus se abrem, irmãos, ele começa a ter visões de Deus. Mas ainda o Espírito Santo de Deus, e Deus não estava satisfeito com tudo que Ezequiel havia feito até ali. E no capítulo 2, o Senhor disse: filho do homem, somente no livro de Daniel, irmãos, encontramos uma referência também sobre filho do homem. As demais referências sobre filho do homem não são uma, são várias no livro de Ezequiel. Só são encontradas neste livro. E teologicamente, exegeticamente falando, eu entendo que Deus estava tão aborrecido, tão chateado com o povo de Israel, que já não chamou Ezequiel de meu servo Ezequiel. Eu disse: como que ele diz, eu vou apostar em ti? Eu perdi a esperança do meu povo que se desviou, mas eu vi as tuas lágrimas, eu vi a tua angústia, eu vi a tua dor, eu vi o teu clamor pelo povo. E disse: filho do homem, não disse meu servo, filho do homem. Aleluia. Põe-te em pé, que eu quero falar contigo. Glória a Jesus. Aleluia. Esta é a condição sine
Quando estar em pé. Mas, Senhor, não está bom assim, Senhor. Eu estou até prostrado. Eu estou até de joelho, desanimado, entregue, depressivo, na cama, tomando psicotrópico, tomando comprimidos fortes para dormir. Não serve assim, Senhor. Eu não vou a lugar nenhum mais. Eu nem saio, Senhor. Eu não vou a lugar nenhum que eu possa pecar. O meu lugar é a cama. O meu amigo é o travesseiro. E a minha companheira da noite são as minhas lágrimas. E a ajuda que eu tenho são os comprimidos que eu tomo, os psicotrópicos que eu tomo para me sustentar. Não basta isso, Senhor. Eu entendo que eu estou prostrado, estou aqui, estou deprimido, não estou trabalhando ninguém. Estou chorando da minha situação, lamentando a minha miséria. Pura na baixada. E Deus diz: não serve para mim. Sai dessa cama, sai dessa depressão, sai do lugar onde está, põe de pé, sai daí, se coloca diante de mim, porque eu quero falar contigo. Sim, Senhor, estou de pé. Apesar da dificuldade, estou de pé, minha perna treme, estou de pé, estou de dificuldade, mas vou estar de pé. Glória a Deus. Aleluia. No momento em que Ezequiel se põe de pé, então entrou em mim, diz ele, o Espírito do Senhor, quando falava comigo, e me pôs em pé. Aleluia. A grande verdade, meus, que ele levantou e caiu, porque ele tentou levantar e saiu e tentou com o seu próprio esforço sair do lugar da situação como estava prostrado, mas de novo caiu. E diz a Bíblia que então entrou o Espírito do Senhor, veio sobre ele e pegou ele, sustentou ele e disse: homem, fica de pé, porque eu quero falar contigo, eu quero te usar, eu quero que tu sejas uma bênção, eu quero que tu sejas um profeta para esses dias, tu serás a minha boca para esse povo. Aleluia. Então, entrou o Espírito do Senhor. Aleluia. Em mim e me pôs em pé. Dá para os irmãos entenderem? Amém. Glória a Deus. Conhece a situação, conhece a condição, se para estar em pé. Ou nós nos deixamos sermos dominados pelo Espírito Santo de Deus para que Ele nos mantenha em pé, ou nós vamos viver sempre nessa crise de depressão, de angústia, de dificuldade, porque tentamos fazer do nosso jeito. O grande erro dos homens do passado, do presente, será sempre quando o fizerem. Será achar que são suficientemente prontos e preparados para fazerem do seu jeito. Seja um ministro, seja um governo, seja um estadista, seja um executivo, seja um parlamentar, seja de que área for. Ou fazemos pelo Espírito Santo, deixando que Deus nos oriente, que nos guie, ou
E quantas profecias nós tivemos em Ezequiel? Quantas profecias maravilhosas! E para encerrar, porque as horas se passam, mas eu quero me transportar do capítulo 1 ao capítulo 47 desse mesmo livro. Quando no final, praticamente no seu ministério, Deus chama Ezequiel e diz: meu filho, filho do homem, agora eu quero te mostrar algo glorioso. Você saiu da depressão, você saiu do meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Você estava abalado, estava machucado, ferido, angustiado, mas você se colocou de pé. Você deixou eu te usar, e você falou com o povo e não teve medo. Você falou a minha palavra e não temeu. Prazer rever o meu amigo pastor. Obrigado. E agora, do capítulo 47 de Ezequiel, vamos dar uma viajada lá, vale a pena. No capítulo 47, agora encerrando praticamente o seu ministério, mas de uma forma gloriosa. Diz assim: depois disso, está lá comigo? 47 de Ezequiel. Depois disso, de tudo isso, o Espírito de Deus me fez voltar a entrar na casa. E eis que saíam as águas debaixo do umbral da casa para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo meio da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar águas pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E agora mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então ele levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro onde ele estava. O que quer dizer isso, irmão Eliseu? A condição em que ele estava, no começo, quando ele se encontrava junto ao rio Quebar, naquela miséria, naquela angústia, naquela depressão, ele cumpre a vontade do Senhor, ele se põe de pé, ele se coloca à disposição do Espírito Santo de Deus, ele começa a sentir de novo o que é o agir de Deus na sua vida. O homem morto ressuscita. E agora o anjo pega um cordel de mentira e diz: vem cá. E diz: olha para lá, está saindo do altar de Deus aquelas águas, como você estava no rio Quebar vendo as águas, agora essas águas são diferentes, elas vão sair do meu trono. As águas vão sair do meu trono, e você vai olhar para aquelas águas, e as águas vão subir, e você vai entrar na água. Eu quero que você não olhe mais para as águas só com tristeza, mas com uma esperança serena, para todos. Aleluia. E o anjo
saía por debaixo do altar. E foi crescendo e olhou o anjo empurrando Ezequiel as águas dela pelo calcanhar. E ele disse: Senhor, estou pronto. Entrei no rio. Ele disse: não, Senhor, pode voltar. Mas, Senhor, não está bom aqui. Não, Senhor, você está indo e voltando com os seus pés. Isso não serve para mim. Ainda não serve para mim. Eu não quero homens e mulheres que andem com seus próprios pés. Eu quero homens e mulheres que caminham com os meus passos, que caminham na minha vontade, que caminham no meu propósito, que caminham no meu espírito. Aleluia. Sim, aleluia. E disse o anjo: venha cá. E começou a empurrar de novo Ezequiel, e ele vai, e as águas dão pelo joelho. Ele se sente um pouco assustado e diz: mas Senhor, está bom, posso voltar, está tudo certo.